do oxigênio. Por que o oxigênio ele é importante, pessoal? Porque o oxigênio, ele é o aceptor final. Vai que eu coloque aceptor de intermediário. Não, tá? Ele é o aceptor final da cadeia de transporte de elétrons, responsável pela oxidação do NADH, do FADH2, responsável pela síntese de água também dentro da cadeia transportadora de elétrons. Por que o nome é fosforilação também? Porque, através da ATP sintase, ocorre a adição de fósforo à molécula de ADP. Quais são as proteínas de membrana que se encontram presentes na cadeia transportadora de elétrons? Complexo 1, 2, 3, 4 e 5. Saibam o nome: NADH desidrogenasa, succinato desidrogenasa, ubiquinona, citocromo C oxidasa e ATP sintasa. Lembrem que todas elas, tá, à exceção do complexo 2 e do complexo 5, que ela é diferente, né, não acontece o bombeamento de prótons, né, o 2 não ocorre o bombeamento de prótons, por quê? Não acontece porque ele recebe os elétrons do FADH2, que ele não tem essa propriedade de ser um bom doador de elétrons, né, então ele não tem essa força, essa energia suficiente para bombear prótons. E não acontece no complexo 5, na ATP sintasa, por quê? Qual o mecanismo de ação dela? Ela vai receber esses prótons do espaço intramembranoso. Recebendo esses prótons, ele ativa a subunidade F1, vai ativar essa turbina da ATP sintase para acontecer a síntese do ATP, para acontecer a fosforilação do ADP. Quem que vai ativar a ATP sintase? Prótons, íons de hidrogênio. Quem é que regula o processo em si? Quem regula o processo em si vai ser o nosso ADP, para a síntese de ATP, certo? Então, saibam essa diferença. Que mais eu poderia ver aqui? Onde ocorre, né, a cadeia transportadora de elétrons, a fosforilação oxidativa? Ela ocorre nas cristas mitocondriais, na membrana interna das mitocôndrias, certo? Não esqueçam disso, né? Quais são os dois processos que participam? Transporte de elétrons, quimiosmoses, né? Então, o que acontece no transporte de elétrons? Saibam que acontece a transferência de elétrons, né? Por entre essas proteínas de membrana. E à medida que eles vão fazendo essa transferência de elétrons, eles bombeiam esses prótons da matriz mitocondrial para o espaço intramembranoso, não é, pessoal? Criando esse gradiente eletroquímico. Já a quimiosmose é o processo pela qual toda essa energia que nós criamos nesse gradiente eletroquímico com os prótons vai ser utilizada para sintetizar ATP, para fosforilar o ADP, né, através da ATP sintasa. Que mais? Deixa eu ver. O NADH, lembrem que eles vão transferir seus elétrons para o NADH desidrogenasa, para o complexo 1, enquanto que o FADH2 para o complexo 2, certo? Deixa eu ver aqui mais, aqui eu já falei para vocês. Onde são utilizados, né, o NADH e o FADH2, uma vez que eles estejam oxidados? O que vai acontecer com eles? Eles voltarão para as fases anteriores à respiração celular, para a via glucolítica, para o ciclo de Krebs, eles serão reciclados e voltarão essas fases anteriores, justamente para que todo esse processo não pare, ele flua, ele esteja acontecendo de acordo com o nosso metabolismo, de acordo com as nossas necessidades. Muito bem. Transferência de elétrons, vocês já sabem como ocorre, o bombeamento de prótons também. Lembrem que o oxigênio, né, que é utilizado, que vem da nossa respiração, é utilizado para síntese, para formar água, né, e também para oxidar o NADH e o FADH2. Já sabemos que formaremos ATP, a síntese de ATP, essa formação, formar ATP, ela está impulsionada por quem? Pelos prótons, por esse gradiente eletroquímico que são os prótons. Que mais? O NADH, entre o NADH e o FADH2,
lembrem-se que o NADH, ele é mais importante no sentido que ele tem mais energia, né, para doar, no sentido que ele seja um bom doador de elétrons, né, em relação ao FADH2, né, lembre-se dessa diferença também. Deixa eu ver aqui mais. Aqui já falamos, né, que o NADH e o FADH2, eles vão ser regenerados e irão às fases anteriores, forma o gradiente de prótons, que o processo de quimiosmose, ele vai utilizar os prótons que vêm de quais proteínas de membrana? 1, 3 e 4, então a 2 não participa, porque ela não bombeia prótons. Se eu colocar 2, já está errado aqui, né? O que é força próton-motriz, pessoal, tá? A força próton-motriz é a energia gerada a partir do bombeamento de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intramembranoso, não esqueçam disso, que vai ativar qual complexo? A ATP sintasa. Lembrem que a ATP sintasa, ela tem duas subunidades, a F0, que é o canal por onde vão voltar esses prótons à matriz mitocondrial, e a subunidade F1, que vai ser ativada, que será a turbina que vai iniciar a fosforilação dos ADPs, né? Saibam também o que é um citocromo, tá? O citocromo, então, ele é uma proteína, lembrem que ele serve para fazer a transferência de elétrons entre qual complexo e qual complexo? Complexo 3 para o complexo 4, tá? Ele tem o grupo hemo, que nós vamos falar na próxima aula, tô preparando uma aula legal para vocês. Saibam os complexos da cadeia transportadora de elétrons, como eu já falei, o que é quimiosmoses, certo? Então, quimiosmose dá para explicar de várias formas, tá? Então, prestem atenção no que eu colocar na questão. Então, eu posso colocar que a quimiosmose é o processo de fosforilação do ADP para formar ATP. Quimiosmose eu posso colocar que é o processo onde ocorre a síntese de ATP simplesmente, ou eu posso colocar como está aqui, é um processo que vai utilizar a energia que vem dos prótons para gerar ATP, enfim, então saibam o que é em si esse processo de quimiosmose. Que o controle respiratório, lembrem que o ADP, ele controla a entrada de prótons pelo complexo 5, tá? E quem ativa o complexo 5 são os prótons, ok? Essa frasezinha aqui estudem também, tá? Quando não tem um gasto grande de ATP, o que acontece? Aí eu posso colocar, existe mais ADP, né, para manter a homeostase, de repente coloco uma resposta assim, não. Existe menos ADP, então diminui a capacidade de entrada desses prótons pela ATP sintasa para diminuir a produção de ATP, porque nós não precisamos, assim, de tanta energia, tá? E por último, lógico que saibam esse quadro aqui, como eu falei para vocês, eu vou dar a dica para que vocês saibam o total de ATPs. Então, de repente, eu posso colocar assim, como eu já tinha dito, considerando que na via glucolítica, por cada NADH, nós temos um rendimento de 1,5, então vocês já sabem que aqui vão considerar 3 no final. Agora, se eu falo, considerando de uma forma geral, que todos os NADH sejam 2,5, então aqui será 5. Certo? Mas lembrem-se que a dúvida está em relação ao rendimento de ATP por NADH na via glucolítica. Já na oxidação do piruvato, no ciclo do ácido cítrico, para cada NADH são 2,5 ATPs e para cada FADH2, 1,5. Quanto isso, não tem dúvida, tá? A dúvida ainda resta em relação ao rendimento total de NADHs na via glucolítica, tá? O rendimento de ATP, mas aí eu vou dar a dica se vocês vão utilizar 1,5 ou 2,5. Prestem também atenção na hora da prova, pessoal, porque quando nós falamos de cadeia transportadora de elétrons, nós estamos falando de respiração celular. Então, de repente, eu posso uma ou outra pergunta estar relacionada à via glucolítica e o ciclo de Krebs, que nós já estudamos, e que se supõe que vocês saibam já. Então, leiam com cuidado e com atenção essa prova. Agora,
Também, dentro da cadeia transportadora de elétrons, o que nós vimos? Por último, os inibidores da cadeia transportadora de elétrons e as proteínas desacopladoras, que também são chamadas de UCPs, tá? Em relação aos inibidores, tem que ficar muito claro que os inibidores são substâncias químicas que vão interferir como um todo no próprio processo de cadeia respiratória. Tá? O que eles vão fazer? Eles vão impedir a transferência de elétrons, vão impedir o bombeamento de prótons, vão impedir a oxidação do NADH e do FADH2, consequentemente acontece um acúmulo de NADH e de FADH2, né, dentro do processo da cadeia transportadora de elétrons. Com isso, a nossa glicólise, o nosso ciclo de Krebs vai entender que já tem um excesso de NADH e de FADH2, então, não precisa mais produzir, então eles vão parar também. Consequentemente, não acontece a síntese de ATP, por isso que eles são considerados drogas letais, tá? Porque eles podem chegar a parar todo o processo de respiração celular. Então, saibam essas características, ok? Dos inibidores da cadeia transportadora de elétrons. Lembrando que, por exemplo, para cada um dos inibidores que nós vimos, saibam qual é o complexo, a proteína que eles inibem. Se eu perguntar, os barbitúricos inibe o complexo, qual complexo? O complexo 1, tá? O NADH desidrogenase. O malonato inibe o complexo 2. O cianeto, monóxido de carbono, inibe o complexo 4, citocromo C oxidasa. A oligomicina, ela inibe o complexo 5. Então, saibam para cada um deles. A rotenona inibe o complexo 1, certo? E saibam as características de cada um deles. Agora, em relação às proteínas desacopladoras, né, são substâncias já que têm um mecanismo diferente dos inibidores. Eles não vão interferir na transferência de elétrons, eles não interferem no bombeamento de prótons, eles não fazem isso. Acontece tudo isso, o oxigênio ele consegue trabalhar, né, ele vai ser consumido, só não vai acontecer o quê? Essa passagem dos prótons pela ATP sintasa. Isso não acontece com as proteínas desacopladoras. Por quê? Porque elas vão criar caminhos alternativos, elas vão criar atajos em espanhol, para a passagem desses prótons do espaço intramembranoso para a matriz mitocondrial. Com isso, não acontece a síntese de ATP. Então, toda essa energia, ela vai ser utilizada para quê? Para liberar calor. Então, são as características das proteínas desacopladoras. Lembrando que elas podem ser chamadas de UCPs também. Quais são os exemplos de proteínas desacopladoras? Nós vimos o DNP, o dinitrofenol, saiba o mecanismo de ação do dinitrofenol, então ele vai isolar a transferência de elétrons, o bombeamento de prótons da síntese de ATP, então ele vai utilizar esses íons hidrogênios para produzir calor e não ATP, e com isso acontece, né, o efeito desejado, que vai ser a perda de peso. Lembrando que ele é uma droga, considerada já um veneno, e seu uso, né, a sua comercialização e seu uso estão proibidos. Lembrem que não tem antídoto também para a intoxicação por dinitrofenol, lembre-se desse detalhe também. Que mais que eu posso perguntar? Lembrem dos signos também que indicam uma intoxicação pelo dinitrofenol, pele seca, pele caliente, sudoreses, né? Que mais? Respiração agitada, lembrem de todos esses signos. Lembrem da irisina, qual o mecanismo de ação desse hormônio. Então, a irisina, ela é um hormônio que vai ser estimulado pela prática de exercício, liberado pelos nossos músculos. O que acontece? Quando ela chega no tecido adiposo branco, ele ativa a UCP1, que é a termogenina. Com isso, acontece a transformação em tecido adiposo marrom, que tem um bom efeito termogênico. Também eu posso estar perguntando alguma coisa referente ao que nós estudamos da irisina, em relação ao Alzheimer, que ela tem essa propriedade de reconstruir, né, de regenerar o tecido nervoso que foi destruído justamente por essa patologia, e também posso fazer uma relação com a Covid-19, que eu trouxe para vocês, não tinha, mas eu coloquei e falei na aula retrasada para vocês, certo? Que mais? Eu acho que é isso,
Lembrando que a oligomicina, pessoal, que é um inibidor também, qual o mecanismo de ação dele? Ele inibe a ATP sintase, mas qual parte da ATP sintase a oligomicina ela inibe? Ela inibe a subunidade F0. Então, se eu colocar F1, tá errado, vai ser a subunidade F0, que é esse canal por onde passam os prótons na hora que eles vão voltar à matriz mitocondrial. Deixa eu ver o que é mais, se não me falha a memória. E não falei da termogenina, tá? A termogenina é uma proteína desacopladora também, que ela vai ser induzida pelo quê? Por baixas temperaturas, ela vai ser induzida pelo frio. Então, ela ativa quem? O nosso sistema nervoso autônomo simpático, as nossas células beta-adrenérgicas. Qual é a função dela? Ela atua como se fosse um termorregulador. Não esqueçam disso, essa é uma das funções da termogenina, que conhecemos também como o CP1, ok, pessoal? Então, eu creio que nós conseguimos revisar todo o conteúdo. O conteúdo está fácil para a P2 de vocês, só façam com cuidado as questões, tá? Na hora de marcar, prestem bastante atenção. Qual que é a dúvida? Eu estou aqui. Em relação aos exercícios que vocês perguntaram, né? Como na próxima aula nós temos ainda o conteúdo do metabolismo das porfirinas, do grupo hemo, então aguardem ainda mais um pouco para vocês estarem mandando, não mandem ainda agora, eu vou avisá-los quando vocês vão mandar os questionários. Mas o trabalho prático do metabolismo já podem estar mandando, que a partir de hoje já estou me programando para olhar de quem já mandou, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? ¿Alguna duda? No, solo en el examen, ¿verdad? Que bueno. Então, gente, conteúdo aproveitem, tá? É pouco conteúdo para estudar, dá para tirar uma boa nota, né? E estudem, tá? Deixa eu pegar a chamada de vocês, então. Só um minuto. De nada, Vanessa. Gente, nós temos só mais 2 conteúdos para terminar, tá? Então, por isso que eu estou indo com um pouquinho de calma, que vai dar certinho, no tempo certo, a gente terminar todos esses conteúdos, certinho? Gente, não saiu ainda, só um pouquinho, quase que eu falo para vocês saírem. De nada, Shirley. Deixa eu só pegar essa chamada. Quartos semestres A e B, sede 3, Cidade Leste, hoje é dia 3. Só um minuto. 3/11, professor. É verdade, ó, eu já estou... 3/11, pelo amor de Deus, já foi outubro, né? Ainda bem que vocês visualizam tudo que eu coloco aqui. Não é aqui que eu vou colocar. Deixa eu ver. Aqui. Só tem que tomar cuidado para não aparecer a prova de vocês aqui. Já pensou? Gente, não seria uma má ideia, professora. Né? Não seria, né? Sem querer, querendo. Gente, um beijo, uma boa semana para vocês de prova, tá? Que Deus abençoe, se cuidem, até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Natasha de Oliveira, Tomé, manda essa mensagem para o seu delegado, eles passam para mim, tá bom? Tchau, tchau, beijo, tchau, Pri, tchau, Ederson.